É muito comum que sempre que vira o ano, como se começa um novo ano, a gente começa a pensar novas coisas que a gente quer fazer, ou até coisas antigas mesmo que a gente não conseguiu colocar em prática. E como você acompanha esse canal, provavelmente você já tem um negócio ou está criando um negócio ou quer ideias de negócio para você poder criar em 2022 ou no próximo ano, seja lá que for. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas ideias, são literalmente ideias de negócios que você pode começar a implementar. E como sempre, algumas delas vão ser bem simples de você colocar em ação, você consegue colocar em prática o mais rápido possível, e outras requerem um pouco mais aí de conhecimento, de estudo para você colocar no mercado. E se você está imaginando que aqui eu vou te mostrar alguma mágica, algum segredo secreto para você começar a ganhar dinheiro rápido na internet ou de outra forma, pode sair desse vídeo porque não tem nada disso. Aqui a gente sabe que a gente fala de empreendedorismo digital de uma forma verdadeira, né? Uma forma bem sincera, mas são coisas que qualquer pessoa sim consegue fazer se ela tiver aí disciplina e paciência para implementar. Então a gente vai falar sobre 5 ideias para você ganhar dinheiro em 2022. A primeira ideia, ela faz muito sentido no mundo que a gente vive hoje, que nada mais é do que ser a pessoa responsável por influencer, ser o gestor de influencers. E o que seria isso? Muitos influencers, eles têm o quê? Tem muitos seguidores, tem muita audiência e, consequentemente, tem muitas marcas, muitas empresas, muitas pessoas querendo fazer parcerias com eles. E aí a gente tem 2 pontos muito interessantes, que é o quê? A primeira é que o papel do influencer em si é criar conteúdo, ser uma pessoa que cria conteúdo. E a segunda coisa é que muitas vezes o influencer não sabe o valor do seu serviço, não sabe o valor da sua audiência e acaba negociando contratos ruins, ou seja, um contrato muito abaixo do que ele está ali, né, gastando. E tem até uma terceira coisa do que ele poderia estar ganhando, na verdade, né? E tem uma terceira coisa também, que é o influencer, ele não vai ter tempo de ficar gerenciando esses contratos, essas comunicações, dependendo do tamanho que ele já tiver. Então, você ser uma pessoa que é um gestor de influência é algo muito interessante. O seu papel vai ser o quê? Vai ser conectar a marca com o influencer e fechar o contrato entre eles. Óbvio que você vai ser o cara que vai ganhar uma comissão para fazer isso. Então a parte da ideia do negócio, né, de um negócio para você, é essa, que você entra como um cara que vai ganhar ali de 10 a 25% do contrato que você fechar. E você tem o papel de gerenciar todo aquele aglomerado, né, de comunicação entre influencer e entre empresa. E um ponto muito interessante sobre isso também é que, se você parar para pensar, o custo para você iniciar essa operação ele é muito baixo. O que você vai de fato precisar é entrar aí nas redes sociais, procurar pessoas ou ter um bom network para te indicar pessoas, influencers que querem esse modelo de trabalho. Obviamente vão ter alguns influencers que nem sabem que isso existe. Então você pode sim fazer o seu pitch de vendas, porque esse é o seu serviço e você vai atrás de pessoas e tenta vender esse serviço. E aí é só correr atrás, fazer as parcerias e ganhar ali a porcentagem que vocês combinarem sobre o contrato. O segundo negócio que você poderia criar, ou até eu também posso criar, que eu acho de fato muito interessante, são newsletters monetizadas. O que é uma newsletter? Newsletter nada mais é do que você disparar informações para uma base de e-mails que você tem. Então, por exemplo, eu acompanho uma newsletter aqui no Brasil que é do carinha chamado Felipe Deschamps. Ele fala sobre tecnologia e praticamente todo dia ele manda um e-mail, apenas isso, um e-mail com algumas notícias resumidas. E são notícias que nem foi ele que produziu, são notícias que ele encontra em sites de tecnologia. Ele faz um resumo e envia para mim e para a base dele, que eu sei que tem bastante assinante. Se eu não me engano, já chegou a mais de 100 mil pessoas na lista de e-mail dele, na newsletter dele. Então, o que acontece? Ele manda essa news para mim, eu ali vejo o resumo daquela news, acho muito legal mesmo a maneira que ele faz, e é isso. Simples assim. É algo também que é muito simples de ser produzido, simples de ser colocado em ação. Você vai ter um custo ali muito baixo de um autoresponder, que é para automatizar o seu serviço de e-mail, ou você também pode utilizar inicialmente o MailChimp, que vai te dar alguns disparos gratuitos, e o resto é monetizar, né? E assim, né, como que uma news pode ser monetizada? Você pode vender espaço publicitário, você pode usar sistema de afiliados, você pode vender cursos próprios seus, você pode fazer parcerias com outras empresas e ser também ali recompensado por isso. Então existem várias maneiras de monetizar uma news. E assim, obviamente que se você tiver uma news, quando você estiver começando o trabalho,
ele vai ser um trabalho, sempre vai ser um trabalho árduo, porque você está iniciando e você vai ter 0 inscritos na sua newsletter. Mas a partir do momento que você vai trabalhando, vai conseguindo ali 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000, 100.000 inscritos na sua newsletter, isso já se torna um negócio muito rentável, porque, como eu disse, o seu papel vai ser de fato produzir um conteúdo ou resumir aquele conteúdo de algum lugar e disparar para sua base e em seguida fechar patrocínios, fechar parcerias ou usar programas de afiliados para poder divulgar produtos. E o Felipe, que é o exemplo que a gente está citando aqui, o Felipe Deschamps, vá no canal dele, é muito legal, se você gosta de tecnologia, ele usa programa de afiliados e parceiros e ele deixa muito claro isso, é a coisa que eu acho muito legal, que aquela recomendação que ele sempre faz no final da news, ele deixa claro que é um link patrocinado. Eu vou tirar um print e vou colocar aqui na tela para vocês o finalzinho da news dele, mas é isso, ele deixa muito claro e a audiência dele gosta e sabe que comprando aquele produto pelo aquele link ou fazendo aquela aquisição daquele serviço, ela vai acabar o quê? Ajudando o próprio Felipe. E isso é legal porque o conteúdo que ele produz é muito bom. Bom, o terceiro modelo de negócio que a gente tem, que eu acho que é modelo de negócio não, né? De ideia de negócio que a gente vai trocar uma ideia aqui agora, é sobre o aluguel de câmeras de filmar. Por quê? Hoje a gente está vivendo um mundo que todo mundo tem um canal no YouTube ou produz algum tipo de conteúdo que precisa de câmeras. E saiba você ou não, câmeras é algo que uma boa câmera é algo extremamente caro. Então tem câmeras que custam aí de 2.000, 3.000, 5.000 dólares facilmente. Então a partir do momento que você consegue ter um estoque de equipamentos de câmera, de filmagem, de vídeo, de microfones e etc., iluminação, você consegue alugar esses equipamentos e ganhar muito dinheiro em cima disso. Óbvio que esse modelo de negócio em si, essa ideia de negócio em si, já é uma ideia que requer duas coisas. A primeira dela é investimento, você tem que ter grana para começar. E a segunda dela é você já ter noção de como funcionam esses equipamentos para você poder alugar e às vezes quando você faz a locação você dá até uma mini consultoria para a empresa ou para aquele produtor de conteúdo que vai fazer a locação com você. Mas assim, é uma ideia que eu acho que poderia funcionar muito bem se você tiver já um jogo de câmeras. Eu acho sim que você conseguiria alugar aí para várias empresas e obviamente ganhar uma grana em cima disso. Bom, a quarta ideia ela faz muito sentido no mundo de hoje. Por quê? A quarta ideia é você virar um editor de podcasts. Eu lembro que quando os podcasts eram só em áudio, já havia muitas empresas, já existem muitas empresas que faziam esse trabalho de editar podcast. Tanto empresas quanto um carinha aleatório. Tipo assim, eu quero editar podcast, manda e-mail para uns 100 podcasts aí, um ou outro vai me responder e você começa a editar aquele podcast. E hoje isso se intensificou de uma maneira assim bizarra. Porque além do podcast ser em áudio, agora ele também é em vídeo. E a quantidade de podcasts que acham que todo dia vai se tornar um Flow ou um Podpah é 1 milhão. Mas obviamente vão ter vários que vão conseguir o mesmo sucesso desse pessoal e isso é muito bom até para a própria indústria, que o podcast era uma indústria muito fraca no sentido de monetização e etc. Eram poucos podcasts no Brasil que conseguiam fazer uma grana bem legal. Então é muito legal que tenha muitos podcasts aqui e nada mais óbvio do que fazer o quê? Você editar podcasts. Além dos carinhas que estão trabalhando no podcast ganhar dinheiro, você como editor também vai ganhar aí muita grana, provavelmente, porque a demanda é muito alta. Não sei até quando, né? Dependendo de quando você vê esse vídeo, a bolha já estourou. Mas até então a demanda ela é muito alta. E a estratégia que eu utilizaria seria o quê? Começar ali indo atrás de clientes, talvez editando até alguns podcasts de graça e depois por um preço baixo. E quando você conseguir uma agenda cheia, vamos dizer assim, sei lá, vamos supor que você sozinho consegue editar bem 10 podcasts. Então depois que você conseguir ter essa sua agenda com 10 podcasts, você começa a ir subindo o preço, sei lá, de forma anual, de forma semestral, bienal, você vai conversando ali com aquela pessoa e vai ajustando seus preços e obviamente também você vai tendo mais casos de sucessos para quando um cliente seu sair, você conseguir outro de maneira mais fácil e já com um preço mais elevado. Então assim, tem 1 milhão de podcasts no mercado, muitas pessoas que criam podcasts, eles não vão querer editar porque dá um certo trabalho e eles também têm que estar ali pensando
no processo em si, no roteiro do podcast, etc., né, na produção de conteúdo em si. Então acaba que alguém tem que fazer isso. Então nada mais justo que você tentar aí utilizar essa ideia e virar um editor de podcasts. E assim, você virar um editor de podcast também não tem um custo tão alto para começar, com edições mais simples assim, você não vai ter um alto custo, isso é legal para você conseguir colocar essa ideia em ação o mais rápido possível. Bom, a nossa quinta ideia não é nada assim mirabolante de outro mundo, mas é algo que continua funcionando e sempre vai funcionar, é um serviço que eu utilizo e várias pessoas que eu conheço utilizam, que nada mais é do que redator para blogs. Redator é uma pessoa que sempre vai ser fundamental para quem está produzindo conteúdo. Todo redator que souber ali escrever bem e saber um pouco ou até um nível avançado de SEO ganha muito dinheiro. Eu não sou o cara bom da escrita, mas eu conheço boas pessoas. Como eu disse, eu utilizo o serviço de redação em outro projeto que eu tenho. Então eu contrato redatores, eu tenho uma pessoa que escreve muito bem, então não tem nem o porquê eu mudar de redator com frequência. Mas é algo que é um trabalho muito legal se você souber escrever bem, e é um trabalho que você literalmente não precisa de muita coisa para fazer, porque vai ser o seu computador, e você pode fazer esse trabalho de qualquer lugar do mundo literalmente, porque você precisa de uma conexão com a internet e do artigo que você vai ter que escrever. E assim, no meu caso, para dar um exemplo, no projeto que eu tenho, eu gosto de que sejam criados textos de 4.000 palavras. E um texto de 4.000 palavras, ele custa R$400. Então assim, eu não sei se esse preço é baixo ou alto, mas eu sei que é um valor legal para você escrever um artigo ali de 4.000 palavras e ganhar R$400, ganhar não, né? E ser remunerado com R$400 é algo que para mim eu acho bom, porque é um artigo muito bem feito. E o redator, quando sempre eu converso com ele assim, ele tem algumas demandas na fila e etc. Ou seja, tem clientes que estão pagando esse preço ou até mais. Contudo, é um serviço que ainda é muito cobiçado, assim, vamos dizer. É um serviço que não acaba, cara. Todo mundo não. Uma boa empresa vai ter um blog para fazer estratégia de conteúdo, de tráfego orgânico. Assim, é um serviço bem legal e você, caso você tenha essa habilidade da escrita ou queira desenvolver, seria uma ideia que você pode colocar aí no ar e ganhar dinheiro em 2022, ok? Bom, então é isso. Meu nome é Ryan Maia, um grande abraço e até o próximo vídeo.